Boa noite, professora Poliana. Boa noite, colegas de turma. Meu nome é Nia Cristina e eu vou falar sobre o conceito e a origem da ação popular na visão de doutrinadores. A ação popular está prevista no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal de 1988, que prevê que a ação popular é um instrumento destinado à anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Origem da ação popular. Direito romano. Inicialmente, Roma não autorizava os indivíduos específicos a exercer de modo efetivo alguma forma de controle sobre a supervisão do próprio Estado. Rodolfo de Camargo argumenta que a falta de um Estado bem definido e estruturado era compensada com a noção atávica e envolvente do que fosse o povo e a nação romanos. Ou seja, a relação entre o cidadão e a república era calcada no sentimento de que esta última pertencia de algum modo a cada um dos cidadãos romanos. José Afonso da Silva afirma que naquela época o povo possuía uma noção de tudo que estava sob a proteção do Estado e que lhe pertencia também. Assim, aquele que exercia seu direito perante a coisa pública, além de atuar como parte, representava os demais de modo igualitário. Já na Idade Média, havia o autoritarismo feudal, as monarquias absolutistas, a religiosidade ambígua e a aterrorizante da Santa Inquisição. Ou seja, havia um conjunto de fatores que não permitia se falar em participação popular na manutenção e fiscalização do Estado feudal, conforme relata José Afonso da Silva. O direito bárbaro não conheceu esse instituto de modo específico. Certo é, enfim, que o modo amplo e seguro onde esta foi reconhecida, sancionada, aplicada e interpretada entre os romanos não encontra nenhuma correspondência no direito feudal nem no estatuário. Na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, Rodolfo de Camargo Mancuso afirma que logo após a Idade Média, superando o absolutismo e o despotismo, surgiu o Estado liberal no direito moderno, onde surge novamente a ideia de que a coisa pública pertence ao povo e, desse modo, diante do que afirma Conselva, renasce a ação popular na Bélgica em 1936, na França em 1937, na Itália e na Inglaterra logo após, e desse modo ele ressurge dentro do continente europeu. Já no direito brasileiro, antes da gente falar da ação popular no Brasil, é importante a gente ressaltar que, na ausência de leis portuguesas no Brasil, o direito romano ele era aplicado de modo subsidiário. Assim, Conselva afirma que o Brasil se socorria da legislação portuguesa em razão de seu estado incipiente, bem como no direito romano, uma vez que restou vago o direito português. Perulenza expõe que mesmo a Constituição Federal de 1824 abordasse a ação popular no seu artigo 157, tal ação possuía um caráter disciplinar ou penal. Mancuso, ele menciona que a ação popular surgiu na Constituição Federal de 1934, no item 38 do artigo 113, que prevê que qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação dos atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados ou dos municípios. Sendo assim, de acordo com esse autor, já era possível ter evidências de uma ideia de proteção patrimonial relacionada a entes federativos. Bom, essa foi a minha parte e agora a Arielle vai dar continuidade. Obrigada. Boa noite, eu sou a aluna Arielle e vou estar abordando sobre a ação popular na visão geral. A ação popular é o meio processual a que tem direito qualquer cidadão que deseje questionar judicialmente a validade de atos que considera lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Pretende-se, com este artigo, demonstrar a importância da sua aplicação como um remédio constitucional no ordenamento jurídico brasileiro. A ação popular é um meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos ilegais e lesivos ao patrimônio federal
estadual ou municipal, ou também ao patrimônio de autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas ao dinheiro público. O representante popular procede de natureza impessoal do interesse defendido, pois trata-se da defesa da coisa pública, da coisa do povo. Está previsto no artigo 5º, 73 da Constituição Federal que qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise a anular o ato ao patrimônio público ou de identidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, inciso de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Vou continuar o trabalho e vou falar um pouco para vocês sobre lesividade dentro da ação pública. Para o cabimento da ação popular, exige-se alguns requisitos que são específicos, além dos requisitos gerais exigidos pelo Código de Processo Civil. Dentre esses requisitos está a comprovação da ilegalidade e a lesividade contido na ação popular. Essa lesividade é quando um ato ou um contrato afeta toda a sociedade e os direitos difusos. Essa lesão ela tem que ser contra o patrimônio público, bens móveis e imóveis, inclusive que tenha valores históricos e cultural, ou até mesmo a moralidade administrativa, como por exemplo através de um nepotismo. O ato legal praticado pela administração pública pode ser nulo ou anulável, por via judicial e ação popular. A ação popular ela é um dos meios apropriados para isso. Ou administrativamente, quando a administração reconhece que praticou um ato contrário à legislação. O conceito de ilegalidade ou ilegitimidade para fins de anulação do ato administrativo não se restringe somente à violação frontal da lei. Abrange não só a clara infringência do texto legal, como também o abuso por excesso ou desvios de poder ou por relegação dos princípios gerais do direito. Além de ser ilegal, o ato ou objeto da ação popular, ele deve ser lesivo ao patrimônio público, que poderá ser material ou imaterial, econômico, por exemplo, nos casos de ação popular ajuizada em defesa da moralidade ou do meio ambiente. Pode-se dizer que lesivo é todo ato ou agente público que de alguma forma prejudica a administração e, consequentemente, toda a sociedade. A lesividade, em alguns casos específicos previstos no artigo 4º da Lei Ordinária 4.717, é presumida de forma absoluta, ou seja, basta a configuração do ato para que ela seja considerada lesiva e, consequentemente, capaz de ensejar a propositura da ação popular. O binômio ilegalidade e lesividade continua sendo, em muitos casos, considerado pela doutrina e jurisprudência essencial para que a ação popular seja considerada procedente. Exceção se observa na ação popular ambiental, pois nesse caso basta o dano ao meio ambiente e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, independente da culpa. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Bom, vou seguindo aqui, eu vou dar continuidade no nosso tema, ação popular. Eu vou falar sobre a legitimidade. Quem é que pode propor uma ação popular? Todo e qualquer cidadão brasileiro, desde que esteja no gozo dos seus direitos políticos. E aí, quando ele entra com a ação, ele vai fazer essa prova de que ele é cidadão, de que ele está no gozo dos seus direitos políticos, por meio de um título eleitoral ou algum documento que corresponda, que indique ali a sua condição de brasileiro cidadão no gozo de direitos políticos. Então, portanto, não se pode propor ação popular ao estrangeiro, à pátrida, pessoa jurídica, que está simulado no STF, súmula 365, ou ainda a pessoa física com os direitos políticos suspensos ou perdidos, que são aquelas hipóteses taxativas do artigo 15 da Constituição Federal de 88. Passiva. Quem é que pode sofrer ação popular? Isso está disposto no artigo 6º, da Lei de 4.717, de 65, e vai ser resumidamente todas aquelas pessoas que deram causa e sofreram ou se beneficiaram do ato.
Então, o agente ou agentes que praticaram o ato ou o contrato lesivo, eles vão estar no polo passivo da ação. Aquelas entidades que sofreram um ato lesivo também vai estar no polo da ação, e ainda aqueles que de alguma forma se beneficiaram diretamente desse ato ou de contrato lesivo também vão integrar no polo passivo da ação. E todas essas pessoas vão estar lá no rol passivo da ação popular. Então agora passo a palavra para a nossa colega Iris, né, que ela vai dar continuidade no tema. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre a competência. A competência dependerá da origem do ato ou da omissão impugnada. Se for uma entidade que pertence à União, julga a Justiça Federal. Se pertencer ao Estado, Distrito Federal ou municípios, julga a Justiça Comum. O artigo 5º, inciso 1º, diz: equiparam-se os entes federados às pessoas jurídicas por eles criadas. Então, se nós falamos de uma sociedade de economia mista federal, por exemplo, que é patrocinada pela União, como no caso da Petrobras, vai ser a Justiça Federal a competente para julgar a ação popular. E se for criado pelo Estado, julga a Justiça Estadual. Ainda se houver dois entes destes interessados, de alguma forma vai prevalecer a hierarquia superior. Como exemplo, a União e o Estado. A competência da União, que é a Justiça Federal, vai prevalecer. Município e Estado. A competência estadual, que é a Justiça Comum, vai prevalecer. O processo sempre vai começar sobre a via de regra, sempre do juízo do primeiro grau. Só existe duas exceções no STF e essas hipóteses são taxativas. Portanto, só cabe nesses dois casos que estão previstos no artigo 102, inciso 1º, na letra F e N da Constituição Federal. Na letra F, diz as causas e os conflitos entre a União e os Estados. A União é Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. A letra N diz que a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados é aquela que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos, ou sejam diretamente ou indiretamente interessados. Boa noite, pessoal. Então, vou estar contribuindo aqui agora com a minha parte no trabalho e eu vou estar falando um pouquinho sobre a medida cautelar. Então, a ação popular, ela prevê a possibilidade da medida cautelar. Está lá no artigo 5º, parágrafo 4º da lei. Desde que esteja presente aqueles dois requisitos básicos da medida cautelar, que são aí o fomus bonus iuris, que é a verossimilhança entre as alegações e o direito alegado, né? Ou seja, é a probabilidade daquilo que você está alegando realmente constituir-se direito. E ainda o periculum in mora, que é o perigo do dano aí no decurso do tempo. Então, esses são aí os dois requisitos da medida cautelar. Então, pessoal, vou estar contribuindo aqui com mais um detalhe que vai ajudar aí na complementação aí do nosso trabalho, que é a ação popular, ela pode ser preventiva ou repressiva. Ou seja, pessoal, então eu vou estar podendo aí entrar com a ação popular antes que determinado ato ou contrato aí se realize, né, produza efeitos, e aí eu vou estar buscando preventivamente prevenir que haja esse dano, ou depois que esse dano ocorrer, que aí eu vou estar buscando um ressarcimento aí aos cofres públicos aí do dano que foi causado. Então, pessoal, essa foi aí a minha contribuição para o trabalho. Queria estar aí agradecendo a atenção aí de todos vocês. E é isso. Por fim, vou ressaltar aqui mais alguns detalhes, né? Como o nosso colega Matheus, ele falou aí que a ação popular, ela pode ser preventiva ou repressiva. Tem também os prazos prescricionais, né, 5 anos, previstos lá no artigo 21 da Lei 4.717 de 65. Gratuidade para mover a ação, que é aquele que entra com a ação e pode fazer os sem custas, a não ser que haja aí a má-fé.
mas via de regra pode entrar com a ação sem pagar nada. No entanto, se os réus, aqueles que estão no polo passivo, perderem a ação, existe um ônus da sucumbência, né? Então, quando você vai fazer a sua peça, a sua ação popular, você tem que fazer nos pedidos o pedido de que a outra parte seja condenada nas sucumbências. O procedimento, a lei fala em procedimento ordinário, né? Mas, na verdade, essa lei é de 65 e a gente tem que dar uma atualizada, que é o antigo Código do Processo Civil. Ele fazia divisão entre o procedimento comum e depois os ritos sumários e ordinário. E não há mais essa previsão no novo Código do Processo Civil, né? Já está valendo. Portanto, a partir de agora, vale só aquilo que se chama de procedimento comum, que está lá no novo Código do Processo Civil a partir do artigo 318. Aliás, todo novo Código de Processo Civil vai ser utilizado subsidiariamente naquilo que não contrariar a lei de ação popular. E por fim, né, o Ministério Público ele vai entrar na ação popular com uma parte autônoma. Então ele vai atuar como fiscal da lei ou aí no fiscal da ordem jurídica, como diz o artigo 179 do novo Código de Processo Civil. E ele deve participar do processo, portanto, ou então também nos pedidos você vai fazer um pedido para que o juiz intime o Ministério Público e que ele venha a participar aí dessa ação popular. Eu finalizo aqui a minha fala. Essa foi a nossa contribuição e obrigada.